Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria receber vocês aqui para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos meditar o capítulo 8. Eu peço que vocês abram aí, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, para que nós possamos dar início ao nosso estudo. Lembrando que esse versículo, existem duas profecias, elas vão se realizar no capítulo 8. Por favor, Atos dos Apóstolos 1, versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. O evangelista faz uma afirmação muito importante, que o Espírito Santo virá sobre nós e nos dará força. A primeira força que o Espírito Santo nos dá é a força para que nós possamos cumprir o chamado do nosso batismo, ou seja, o primeiro chamado, a nossa santificação. Ou seja, o Espírito Santo vem nos dar força para que nós possamos resistir a todo pecado e a toda tentação. Mas nós recebemos também um chamado no nosso batismo para evangelizarmos. E para isso nós precisamos ter a força do Espírito para poder anunciar o Evangelho, porque haverá uma enorme oposição ao anúncio do Evangelho. Por favor, observa a sequência com que Lucas coloca o anúncio do Evangelho, primeiro partindo de Jerusalém, passando por toda a região da Judéia, entrando na Samaria e terminando o anúncio do Evangelho até os confins da terra. Ou seja, o anúncio do Evangelho inicia em Jerusalém, a cidade religiosa dos judeus, ali depois a manifestação do Espírito Santo. O Evangelho é proclamado por Pedro a todos aqueles judeus, ou seja, ao povo escolhido de Deus. Mas nós sabemos que esse foi o povo escolhido para que viesse o Messias, mas Deus deseja a salvação de todos os povos. Então, o Evangelho começa a ser anunciado a partir da cidade de Jerusalém. Ele vai percorrer toda a região da Judéia, que ainda são o povo da religião judaica, mas depois existe um limite de Judéia para Samaria, que nós vamos entrar com o anúncio do Evangelho numa região em que havia um grande sincretismo religioso, ou seja, uma mistura do judaísmo com outras práticas e seitas religiosas. E por fim, nós vamos vencer todo um limite territorial que é até os confins do mundo, ou seja, para os pagãos. Então, no capítulo 8, nós vamos estar vendo exatamente isso. Existe uma grande perseguição para a comunidade que está localizada em Jerusalém. Eles são dispersos dali e a partir dessa dispersão começa toda uma evangelização em toda a Judéia, na região de Samaria e até chegar para os pagãos. Vamos conferir isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 8. O capítulo 8 vai iniciar para nós com a passagem a respeito de Saulo, ou seja, Saulo é importantíssimo que nós compreendamos o momento antes da sua conversão, porque na vida de Saulo demonstra para cada um de nós as várias etapas de oposição ao anúncio da palavra de Deus. Vamos iniciar no finalzinho do capítulo 7, vamos passar pelo capítulo 8 e vamos finalizar no início do capítulo 9, para compreender todo esse processo de oposição ao anúncio da palavra de Deus. O versículo 58 do capítulo 7 vai afirmar para cada um de nós: as testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo. Nesse momento, Saulo só observa, ou seja, ele observou o apedrejamento de Estevão e naquele momento no seu coração já começa a se formar sentimentos de rancor. Então essa é a primeira oposição que acontece contra o anúncio do Evangelho. As pessoas observam e elas começam a sentir um rancor, elas começam a não aceitar. Existe um segundo momento que esse sentimento vai crescendo no coração de Paulo. No capítulo 8, no versículo 1. E Saulo havia aprovado a morte de Estevão, ou seja, passou de uma observação para uma aprovação. Nesse momento já começa a se instalar no coração de Paulo a raiva. Ela para por aí? Não. Até aí são só sentimentos. Agora nós vamos ver que esse sentimento leva a uma ação. Então existem sentimentos de oposição ao anúncio do Evangelho. Quando esses sentimentos crescem de oposição, eles vão tornar-se ações contra o anúncio do Evangelho. Nós vamos conferir isso na prática, o que aconteceu verdadeiramente no versículo 3. E Saulo, porém, devastava a igreja,
entrando pelas casas, arrancava delas homens e mulheres e os entregava à prisão. Então teve uma evolução aí no sentimento de Paulo. Agora ele devasta, ou seja, uma ação. Ele entrava dentro das casas e arrastava homens e mulheres. Nesse momento se instalou no coração de Paulo a ira. Para por aí não. Ela vai prosseguir. Essa oposição ao anúncio do Evangelho prossegue no coração de Saulo. Vamos para o capítulo 9, o versículo 1. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos. Então nós estamos chegando no momento principal, mais importante, em que Paulo renuncia, não acredita e não aceita a vontade de Deus. Ou seja, ele deseja matar aqueles que anunciam a palavra e aqueles que vivem a palavra de Deus. Ou seja, nós estamos no último momento daqueles que querem impedir o anúncio da palavra de Deus, que é o ódio. Né? Então Lucas traça para nós um itinerário de como acontecerá a perseguição dos cristãos. Primeiro as pessoas observam, né? E de certa forma têm um rancor. Depois elas começam a aceitar essa perseguição contra a palavra. Aí já começa a se instalar uma raiva. Né? Depois começa a haver uma perseguição e como consequência dentro do coração existe a ira. E por último elas matam e sentem muito ódio. Então em toda a história da salvação haverá todos esses atos para procurar impedir a palavra de Deus. Né? E na vida de Saulo aconteceu isso. Mas nós sabemos que de todo mal Deus tira um bem maior. Então até da vida de Saulo, dessa perseguição dele, ele que vivia nas trevas, ele vai encontrar a luz. Tá? Então nós vamos ver depois no próximo capítulo, isso vai ser estudado no próximo capítulo, a conversão de Saulo. Mas isso é importante para nós. Por quê? Porque mostra para cada um de nós que nós não devemos nunca perder a esperança da conversão das pessoas. Mesmo pessoas que até manifestam o ódio contra cada um de nós, que anunciamos o Evangelho. Mesmo para as pessoas que nos detestam. Né? Então existe uma esperança para aquela pessoa que não aceita o Evangelho. E nós devemos acreditar isso. É a vida de Saulo que se transformou em Paulo. Né? Então essa é a mensagem da conversão de Paulo nesse momento que ele está vivendo. Mas e o que acontece com essa perseguição para os cristãos? O versículo 1 vai continuar. Naquele dia rompeu uma grande perseguição contra a comunidade de Jerusalém. Todos se dispersaram pelas regiões da Judéia e de Samaria, com exceção dos apóstolos. Então, aqui nós já temos uma consequência da perseguição, ou seja, que eles se dispersam. E a palavra vai colocar para nós aqui, olha, foram para a região da Judéia e da Samaria. As profecias já estão se cumprindo, ou seja, existe uma dispersão da comunidade e a comunidade está indo para essas regiões. No versículo 4, nós vamos ver o que acontece com essa perseguição, com essa dispersão. Os que se haviam dispersado iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Então olha que maravilha, né? Como Deus do mal consegue tirar um bem maior. Dessa perseguição a dispersão, dessa dispersão o anúncio da palavra de Deus. Ou seja, estavam se cumprindo as profecias, né? Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos darei força e vocês anunciam o Evangelho, serão minhas testemunhas a partir de Jerusalém, na região da Judéia, na Samaria até os confins do mundo. Versículo 4, né? Versículo 5 vai fazer a seguinte afirmação. Assim Filipe desceu à cidade de Samaria, pregando-lhes Cristo. É interessante que o evangelista coloca aqui a pessoa de Filipe que vai até a Samaria. Quem que era Filipe? Um cristão oriundo dos gregos, ou seja, um helenista. Né? Era um homem que não estava arregado, que não estava preso nas tradições dos judeus, do judaísmo. Então é uma pessoa que tem um livre acesso à região da Samaria, porque os samaritanos e os judeus eram inimigos irreconciliáveis, né? Eles não chegavam a um acordo. Então, Filipe não tem nenhuma objeção, ele vai até Samaria e anuncia o Evangelho. E por seu lado, os samaritanos não têm objeção nenhuma contra Filipe, porque ele era de origem grega, né? Então, eles começam a aceitar o Evangelho. A partir do momento que Filipe vai anunciando o Evangelho na região da Samaria, começam a acontecer libertações e começam a haver curas, ou seja, o Evangelho é pregado e os sinais começam a acontecer. Né? Imediatamente nós observamos o quê? Aquela comunidade começa a crescer, começa a ficar muito grande e aparece um outro personagem na história. Versículo 9. Ora, havia ali um homem, por nome Simão, que exercia magia na cidade, maravilhando o povo de Samaria e fazendo-se passar
por um grande personagem. O nome dele, Simão, ou seja, um nome judeu. Mas era um nome que estava completamente ligado a esse sincretismo. Ele envolvia também com magia. Ele estava na região da Samaria. Ele ganhava muito dinheiro com essa magia e atraía muitas pessoas. Quando Filipe vem e traz a verdade, a mentira dele é desmascarada. Não é? As pessoas começam a se afastar de Simão, esse mago, esse mágico, e começam a se aproximar de Filipe. Filipe começa a anunciar o evangelho, os milagres começam a acontecer, uma multidão começa a acompanhar Filipe, e Simão começa a acompanhar também, desejoso de ter esses dons que Filipe tinha. As pessoas começam a ser batizadas e imediatamente nesse momento os apóstolos são chamados, porque era grande a multidão que aceitou o batismo. No versículo 15, os apóstolos são enviados até Samaria, eles vão fazer esses atos, né? E os apóstolos, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então, 2 apóstolos impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então, esses samaritanos que já haviam recebido o sacramento do batismo, nesse momento recebem o sacramento do crisma. E em consequência do sacramento do crisma, acontece uma efusão do Espírito Santo e essas pessoas começam a manifestar todo tipo de dom. Simão Mago fica maravilhado com esses dons e quer esses dons também para atrair as pessoas. Então, ele não tinha uma reta intenção para receber os sacramentos. Chega diante dos apóstolos e cobra: olha, eu pago para que vocês deem esse dom para mim. Os apóstolos Macedo, Pedro chama a atenção dele, fala que ele é amaldiçoado, que ele não pode comprar os dons de Deus, e ele se arrepende. Ele se arrepende e os apóstolos continuam essa evangelização. Filipe vai receber uma missão especial. Versículo 26. Um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse: levanta-te e vai para o sul, em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a deserta. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope, eunuco, ministro da rainha Candace da Etiópia e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Nós estamos na última fronteira para que seja evangelizado. Ou seja, saímos de Jerusalém, partimos por toda a região da Judéia, já foi evangelizado Samaria, agora precisa os confins do mundo. Da onde é esse etíope? Ou seja, é de uma região que ainda não havia sido pelo Império Romano dominada. Então os romanos nunca dominaram a Etiópia. Todo país que não era dominado pelo grande Império Romano era considerado os confins do mundo, ou seja, fora do limite conhecido. Então o Evangelho acabou de atravessar o último extremo, o limite, né? Então o Evangelho é agora anunciado para um etíope, para um pagão. Então as profecias estão se cumprindo, ou seja, o Evangelho tem que ser anunciado a todos os povos e a todo homem. Mas aqui também acontece um fato interessante. O evangelista vai colocar para nós, primeiro, que era um etíope, ou seja, o Evangelho é anunciado a outros povos. Né? O etíope era de outra raça, ele era negro. Então não existe mais discriminação para a raça. Mas também a palavra coloca para nós que ele era um escravo, ou seja, todas as classes sociais podem receber o anúncio do Evangelho. E por último, esse etíope, ele era um eunuco, ele era um homem castrado, ele era marginalizado. Ou seja, o Evangelho começa a ser anunciado, a vencer todos os limites e a derrubar todos os preconceitos. Meu irmão, minha irmã, nós fizemos um rápido resumo aqui do que é o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, em que a profecia começa a se realizar. Ou seja, vocês receberão força, serão minhas testemunhas e evangelizarão a partir de Jerusalém, passando pela Judéia, pela Samaria, até os confins do mundo. E esses confins do mundo é hoje o nosso país, onde Deus nos enviar para que nós possamos levar a palavra de Deus. Que Deus nos dê essa força, essa coragem, essa capacidade de anunciar o Evangelho a todos os homens e a todos os povos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.